Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Opa! Aqui quem fala é Pablo Couto, e em mais um episódio da série de narrações do documento Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, a nutricionista Tayana Lindemann continuará a leitura do documento oficial desenvolvido pela Universidade de Minas Gerais em parceria com o Ministério da Saúde. Um ótimo episódio! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio. Chocolate. O chocolate é um alimento produzido a partir do cacau. Em sua composição, destacam-se o pó e a manteiga de cacau, extraídos das sementes do fruto, além de alto teor de açúcar refinado. Em alguns produtos são acrescentados ainda óleos vegetais. Há quantidade significativa de gorduras saturadas e monoinsaturadas, provenientes da manteiga de cacau. Outros componentes presentes no chocolate são as substâncias antioxidantes, que apresentam função importante na prevenção de reações oxidativas e de formação de radicais livres, bem como na proteção contra danos ao ácido desoxirribonucleico, o DNA, das células. Cabe destacar dois fatores em relação ao seu consumo: a quantidade e o tipo ingerido. O chocolate branco é feito basicamente de manteiga de cacau, leite e açúcar, e não apresenta cacau, sendo este o tipo com maior teor de gordura saturada, açúcar e calorias. O chocolate ao leite é um alimento de alto valor calórico que contém grandes quantidades de gorduras saturadas e açúcar. Já os chocolates do tipo meio amargo e amargo apresentam menor quantidade de leite, gordura e açúcar e maior quantidade de cacau, conferindo maiores teores de substâncias antioxidantes e menor valor energético, quando comparados ao chocolate ao leite. Ressalta-se que o consumo de açúcares simples não deve ultrapassar 10% da energia total diária. Dessa forma, o consumo de chocolate e outros doces devem ser esporádicos, 1 ou 2 vezes na semana, em pequenas quantidades, observando o consumo de outros alimentos com açúcar. A tabela 3 apresenta a composição de diferentes tipos de chocolates por 100 gramas. O chocolate branco apresenta 562 quilocalorias, 10,6 gramas de proteína, 35,10 gramas de gordura e 50,80 gramas de carboidrato. O chocolate branco em 100 gramas não apresentou traços de colesterol, gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Chocolate ao leite apresenta 540 quilocalorias, 7,2 gramas de proteína, 30,3 gramas de lipídios, 17 miligramas de colesterol, 59,6 gramas de carboidrato, 17,5 gramas de gorduras saturadas, 10 gramas de gordura monoinsaturadas e 1 grama de gorduras poliinsaturadas. O chocolate meio amargo apresenta 475 quilocalorias, 4,9 gramas de proteína, 29,9 gramas de lipídios, 2 miligramas de colesterol, 62,4 gramas de carboidrato, 13,1 gramas de gorduras saturadas e 8,1 gramas de gordura monoinsaturada. Enquanto que o chocolate amargo de 85% de cacau apresenta 476 quilocalorias, 12 gramas de proteína, 44 gramas de lipídios, 20 gramas de carboidrato e 26,8 gramas de gordura saturada. Em 100 gramas, ele não apresenta concentração de colesterol, de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Saiba mais! Os benefícios do chocolate amargo dependem de fatores que garantem a presença de compostos antioxidantes. A quantidade desses compostos no chocolate depende das características genéticas do cacau, do clima de cultivo, além do processamento de produção do chocolate.
Estudos sugerem que o cacau e o chocolate amargo têm efeitos benéficos sobre o risco de doenças cardiovasculares, em função da redução da pressão arterial. Em uma meta-análise, foi observado o benefício do cacau e do chocolate amargo em curto prazo sobre a redução da pressão arterial. Entretanto, este alimento, assim como os demais chocolates, é rico em calorias, devendo ser consumido com moderação. Chocolate meio amargo e diet. O chocolate ao leite diet recebe essa denominação por não conter açúcar, porém, muitas vezes, são adicionados de edulcorantes. Apresenta em sua composição uma combinação de pó de cacau em baixa proporção, leite em pó, manteiga de cacau, entre outros ingredientes. O sabor amargo ou adstringente do chocolate dos tipos amargo e meio amargo é atribuído em parte aos polifenóis provenientes do cacau. Logo, esses chocolates contêm maior quantidade dessas substâncias que o chocolate ao leite. Por apresentar maior proporção de cacau, o chocolate meio amargo apresenta menor quantidade de leite e, consequentemente, menos gordura. Afinal, qual o melhor chocolate para pessoas com diabetes? Para responder a essa pergunta, é importante considerar que, embora o chocolate diet não apresente açúcar, esse produto possui maior quantidade de lipídios, colesterol e ácidos graxos saturados, em comparação ao chocolate ao leite comum, e são adicionados de edulcorantes que fornecem sabor extremamente doce. O chocolate amargo apresenta maior teor de polifenóis que são benéficos para o organismo, mas ele contém açúcar, situação indesejável para o indivíduo diabético. Atualmente, existem no mercado opções de chocolate amargo e meio amargo sem adição de açúcar, que podem ser uma alternativa melhor para os indivíduos que apresentam diabetes e ainda sem adoçantes artificiais, sem corantes artificiais, sem aromatizante artificial, sem conservantes, sendo uma boa opção para a maioria das pessoas. Assim, o consumo tanto de um como de outro deve ser feito com cautela e com frequência reduzida. Saiba mais! Os polifenóis e as procianidinas presentes no chocolate são substâncias antioxidantes que desempenham um papel importante na prevenção de reações oxidativas e de formação de radicais livres, bem como na proteção contra danos ao DNA das células. Um estudo realizado com 15 jovens saudáveis avaliou a ingestão de 100 gramas de chocolate amargo e 90 gramas de chocolate branco e concluiu que o consumo de chocolate amargo melhora o metabolismo da glicose e diminui a pressão arterial. Esse efeito foi atribuído aos polifenóis presentes no chocolate amargo. Café. O café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo. Vários estudos investigam as consequências do seu consumo para a saúde, que vão desde a associação com o aumento da pressão arterial, níveis de colesterol sanguíneo a seu efeito protetor contra doenças cardiovasculares e estimulador do metabolismo. Os efeitos do café no organismo, assim como alguns tipos de chá, derivam de substâncias bioativas como a cafeína, estimulante do sistema nervoso e do músculo cardíaco, ácidos clorogênicos que possuem atividade anticancerígena e propriedades antioxidantes, e de terpenos relacionados com o metabolismo lipídico. O teor de cafeína do café varia conforme o tipo de grão, solo plantado, entre outros aspectos. O efeito da cafeína no organismo possibilita o uso da bebida como estimulante, mas o seu consumo excessivo pode relacionar-se à insônia, taquicardia, hiperatividade, entre outras consequências, as quais dependem da quantidade consumida e de características individuais do consumidor. Os antioxidantes presentes no café parecem atuar como protetores contra doenças degenerativas e cardiovasculares, porém, não se pode afirmar este efeito, uma vez que as pesquisas apresentam resultados divergentes. Os benefícios dessas substâncias podem ser obtidos a partir do consumo de diferentes alimentos de origem vegetal, como as frutas e hortaliças. É válido destacar ainda que, em comparação com estes alimentos, o café apresenta níveis inferiores de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais para o metabolismo, além do excesso de ingestão de cafeína comprometer a absorção de outros nutrientes. Estudos apresentam resultados divergentes sobre o consumo de café e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em estudo de revisão, verificou-se que a ingestão de 3 a 5 xícaras de café ao dia foi associada a menor risco de doenças cardiovasculares, enquanto o consumo superior não apresentou relação com o risco de doenças.
Em outros estudos, essa relação dependeu da idade dos indivíduos, sendo que em alguns trabalhos, o consumo superior de café relacionou-se ao desenvolvimento de doenças. Outros fatores, como tabagismo e hábitos não saudáveis de vida, podem alterar os efeitos do café no organismo e confundir os resultados das pesquisas. Ressalta-se que a relação entre o consumo de café e a elevação dos níveis séricos de colesterol, encontrados em alguns estudos, parece estar relacionada ao modo de preparo da bebida. Cafés turco ou fervido possuem maiores concentrações de cafestol, substância responsável pelo aumento dos níveis séricos de LDL, do que cafés filtrados ou instantâneos. Apesar das evidências como fator protetor de doenças não serem conclusivas, o consumo moderado de café pode gerar benefícios ou ser inócuo à saúde, uma vez que faz parte da cultura alimentar do brasileiro. No entanto, sugere-se não adicionar açúcar ou, pelo menos, reduzir a quantidade ao mínimo, visando evitar o consumo calórico excessivo. Blueberry. O blueberry, também conhecido como mirtilo, é uma fruta nativa da América do Norte. Apresenta cor roxa azulada e é consumido in natura ou em forma de suco, diferentemente do goji berry, que apresenta coloração vermelha e é comercializado no Brasil na forma desidratada. O blueberry é rico em polifenóis. Estudo randomizado duplo cego, realizado com 21 homens saudáveis com idade entre 18 e 40 anos, de 100 a 240 gramas da fruta, que equivale a 319 a 766 miligramas de polifenóis totais, promoveu a melhora da função endotelial e mostrou ser importante para a manutenção da função circulatória. Trabalho realizado com 9 idosos com alteração de memória mostrou que a ingestão diária de 6 ml por quilo a 9 ml por quilo de suco de blueberry durante 12 semanas diminuiu os sintomas de depressão e melhorou a memória. Estudos com células de neuroblastoma e extrato da planta observou diminuição na produção de espécies reativas de oxigênio, sugerindo possível redução do estresse oxidativo e da inflamação no envelhecimento. Um estudo duplo cego controlado por placebo, realizado com 32 indivíduos adultos, obesos, não diabéticos e resistentes à insulina, identificou que a suplementação de compostos bioativos extraídos do blueberry melhorou a sensibilidade à insulina ao longo de 6 meses, independentemente de alterações nos biomarcadores inflamatórios ou na adiposidade. Apesar desses resultados, os estudos analisaram a ingestão por curtos períodos de tempo, não sendo conhecidos seus efeitos em longo prazo. Ademais, as quantidades de ingestão que conferem os benefícios ainda não estão estabelecidas. É importante ainda lembrar que as antocianinas e polifenóis encontrados no blueberry também podem ser encontradas em outras frutas mais presentes na cultura brasileira, como a uva, o morango, o açaí, a jabuticaba, a amora, entre outras. Essa fruta, além de apresentar alto custo, não faz parte da cultura alimentar do brasileiro, sendo que uma alimentação adequada e saudável, que inclua outros alimentos do grupo das frutas, além de outros alimentos in natura e minimamente processados, contribuirá para a manutenção da saúde respeitando os hábitos alimentares. Saiba mais! Estudos realizados para determinar a quantidade de compostos fenólicos e antocianinas nas frutas demonstraram que a variação climática e o tipo de solo interferiram no conteúdo desses compostos. Na uva, dependendo da sua coloração, há maior variação dos compostos, sendo que as uvas de coloração roxa escura apresentam maior conteúdo dessas substâncias. Quinoa. A quinoa é um alimento originário da América do Sul que ganhou destaque na alimentação por suas propriedades funcionais e por ser fonte de diferentes nutrientes. Ela é fonte de minerais como cálcio, potássio e magnésio, vitamina C, E e B, fibras, ácidos graxos e aminoácidos essenciais, além de possuir compostos como polifenóis, fitoesteróis e flavonoides. Os derivados fenólicos presentes na quinoa são agentes antimicrobianos, naturais e antioxidantes, reduzindo a quantidade de radicais livres formados e promovendo atividades quelantes de metais. Por sua vez, os polifenóis possuem comprovados benefícios à saúde, prevenindo enfermidades como câncer e doenças cardiovasculares, além de melhorar a resposta imune. Um estudo prospectivo duplo cego, realizado com 35 mulheres com excesso de peso na pós-menopausa,
revelou que o consumo diário de 25 gramas de quinoa em flocos por 4 semanas consecutivas se associou à redução do colesterol total e LDL. Apesar de ser um alimento alternativo para a alimentação de pessoas com doença celíaca, por não conter glúten, o estímulo do seu consumo deve ser ponderado. Este cereal, além de apresentar alto custo, não faz parte da cultura alimentar do brasileiro, sendo que uma alimentação adequada e saudável, que inclua outros alimentos do grupo dos cereais, como arroz ou milho, além de frutas e hortaliças, fornecerá os nutrientes necessários para a manutenção da saúde, respeitando os hábitos alimentares. Saiba mais! A quinoa, por apresentar um componente conhecido como saponina, um fator antinutricional, recomenda-se lavar os grãos previamente ao consumo. Farinhas de berinjela, maracujá e feijão branco. Com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes, pesquisadores buscam identificar propriedades funcionais dos alimentos que sejam capazes de atuar na prevenção e controle dessas doenças. Nesse contexto, diversos alimentos popularmente definidos como funcionais frequentemente estão em evidência na mídia. São exemplos as farinhas, que são divulgadas com a alegação de auxiliar no processo de emagrecimento e na diminuição dos níveis de glicose e colesterol sanguíneo, como as de berinjela, maracujá e feijão branco, devido ao seu alto teor de fibras. A maioria dos estudos relacionados à berinjela buscou comprovar seu efeito na diminuição do colesterol sanguíneo. Entretanto, os trabalhos evidenciam apenas uma ligeira diminuição em seus níveis. A suplementação diária de 30 gramas de farinha de maracujá amarelo na alimentação, durante 60 dias, associou-se à redução dos níveis de glicemia em indivíduos diabéticos após esse período. Todavia, poucos trabalhos foram realizados com humanos para comprovar esse efeito. Ademais, estudos mostram a toxicidade da casca de maracujá, que, dependendo da quantidade ingerida, pode ser prejudicial ao organismo. Quanto à farinha de feijão branco, apesar de possuir um elevado conteúdo de fibras, sua capacidade hipoglicemiante é relacionada ao seu teor de inibidores de alfa-amilase, enzima responsável pela quebra do amido, auxiliando na sua digestão e absorção. Porém, esse alimento também possui inibidores de proteases, em especial os inibidores de tripsina, relacionados a efeitos danosos ao organismo, principalmente no que se diz respeito às funções metabólicas do pâncreas. O consumidor precisa estar atento para o uso dessas farinhas, que primeiramente devem passar pela inativação de suas substâncias tóxicas, minimizando os riscos para a saúde. Realça-se, sobretudo, que o consumo diário de fibras pode ser alcançado por uma alimentação saudável, que inclua o consumo diário de frutas e hortaliças, bem como de leguminosas e grãos integrais, alimentos mais tradicionais da cultura alimentar brasileira. Tomate. O tomate tem sido associado à litíase renal. Esta consiste na cristalização ou supersaturação de sais como oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e ácido úrico. A cristalização desses sais forma pedras intratubulares nos rins durante a produção da urina. Os fatores que causam a litíase são variáveis, sendo alguns deles relacionados à alimentação. O oxalato é produzido pelo organismo ou pode ser proveniente de fontes alimentares, principalmente vegetais. A restrição de alimentos que contenham oxalato é recomendada apenas para indivíduos que apresentam níveis elevados de oxalato na urina, pois alguns alimentos que contêm considerável quantidade de oxalato podem conferir diversos benefícios para a saúde, como no caso do espinafre, rico em fibras, vitaminas, principalmente do complexo B, e minerais. Dados sobre os níveis de oxalato em alimentos mostram que uma unidade média de tomate apresenta teor moderado de oxalato, cerca de 7 mg. Por outro lado, o tomate apresenta o citrato, que atua inibindo o crescimento dos cristais de oxalato de cálcio e aumenta a solubilidade dos sais de cálcio, formadores de cálculos, além de baixo nível de sódio e oxalato, o que contribui para que a formação dos cristais de oxalato de cálcio seja evitada. A litíase renal também tem sido relacionada com a ingestão de cálcio, uma vez que a absorção de oxalato no intestino depende da ingestão concomitante de cálcio. O oxalato liga-se ao cálcio, formando o oxalato de cálcio,
constituindo os cristais conhecidos popularmente como pedras. Pensava-se que a redução na ingestão de cálcio reduziria a formação dos cristais. Entretanto, a baixa ingestão de cálcio leva o organismo a retirar o cálcio dos ossos e aumentar a absorção intestinal de oxalato para compensar a redução da sua disponibilidade. Estudos têm mostrado que o maior fator protetor para a produção de cristais nos rins é o aumento da ingestão de líquidos. Com o consumo reduzido de líquidos, a produção de urina diminui, tornando o fluxo mais lento, condições que aumentam o risco de formação de cálculos. Quase todas as bebidas, incluindo café, água, chás e sucos de frutas, são aceitáveis, lembrando que a adição de açúcar a essas bebidas deve ser feita de forma moderada, visando reduzir o consumo de açúcar. Mas o consumo de refrigerantes pode contribuir para a formação de cálculos, além de ser uma bebida nada nutritiva. Um estudo identificou que indivíduos que bebiam pelo menos 160 ml de refrigerantes ao dia e depois interromperam seu uso apresentaram menor recorrência de formação de cálculo do que aqueles que continuaram a beber refrigerantes, em especial aqueles que contêm ácido fosfórico ou os mais escuros, do tipo cola. A restrição de qualquer alimento por motivo de formação de litíase renal deve ser analisada com orientação de um profissional de saúde, como médico ou nutricionista. Contudo, para aqueles com histórico da doença, recomenda-se o consumo regular de líquidos para diminuir o risco de formação e facilitar a eliminação do cálculo. Água mineral. A água mineral envasada pode ser classificada em 1. Água mineral natural, caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, mas com flutuações decorrentes das fontes naturais. 2. Água natural. Possui níveis inferiores aos mínimos estabelecidos para os elementos da água mineral natural. 3. Água adicionada de sais. Contém um ou mais compostos adicionados previstos na legislação, mas não contém açúcares, adoçantes, aromas ou outros ingredientes. 4. Água mineral com gás. Água envasada adicionada de gás carbônico, dióxido de carbono, também conhecido como água gaseificada artificialmente. A água gaseificada muitas vezes é confundida com refrigerantes de baixa caloria, por informações divulgadas nas propagandas ou mesmo na embalagem dos produtos. Contudo, os refrigerantes de baixa caloria caracterizam-se pela adição de adoçantes artificiais e aditivos químicos, por isso não podem ser consideradas boas fontes de hidratação. A água gaseificada contém apenas adição de gás, o que também pode ser característica natural da fonte da água, e, portanto, é isenta de calorias e aditivos. Segundo a legislação, a água mineral ou natural que contiver valor superior a 200 mg por litro de sódio deve apresentar em seu rótulo o alerta "contém sódio". O bicarbonato, assim como o sódio, é um constituinte natural da água mineral. No caso das águas adicionadas de sais, diferentes tipos de bicarbonatos podem ser acrescentados. A adição de bicarbonato de sódio é regulamentada, de forma que a quantidade do mineral não exceda 60 mg para cada 100 ml. Existem várias marcas de águas minerais. Para todas, é obrigatório constar nos rótulos informações como nome e local da fonte, composição química de, no mínimo, 8 elementos predominantes, além da aprovação do Departamento Nacional de Produção Mineral para constatação da seguridade das informações. O conteúdo de sódio e bicarbonatos das águas minerais pode variar. Essa variação é consequência das fontes de água que apresentam concentrações diferentes de elementos químicos, o que pode resultar até mesmo em variações de sabor. Assim, apesar de ser um produto natural, observa-se uma grande variação no teor de sódio das águas minerais comercializadas. A água mineral é somente um dos alimentos que contém sódio, devendo-se atentar especialmente para os alimentos com grande concentração do mineral. O controle da ingestão de sódio na alimentação diária é indispensável. Para isso, deve-se limitar o consumo de produtos ultraprocessados e da adição de sal no preparo dos alimentos, evitando o consumo de temperos e condimentos industrializados.
Além disso, o consumidor deve ficar atento às informações do rótulo dos produtos, inclusive da água mineral, para melhor escolha. Esse cuidado é ainda mais importante para pessoas que necessitam de uma restrição de sódio na alimentação, como indivíduos hipertensos ou com doenças renais. Saiba mais! A quantidade de água que o indivíduo deve consumir durante o dia varia e depende de fatores como idade, peso, atividade física realizada, clima e temperatura do ambiente. Na dúvida quanto à qualidade da água fornecida pela rede pública de abastecimento, recomenda-se filtrar e ferver a água antes de consumi-la. Esse foi mais um episódio da série Narrações e em breve a continuação do capítulo Conhecendo os Alimentos. Agradecemos a atenção e vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais por @nosnanutrição ou entrar em contato por contato@nosnanutrição.com.br.